segmento chamado por Manuel Fox para palestrar sobre fiscalização disso aí. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Estou vendo ali atrás a Cristina. A Cristina fiscaliza bem, viu? O Conselho Regional de São Paulo. Mas eu vou contextualizar a nossa fala, porque eu coordeno o Departamento de Fiscalização. Nós temos um manual que disciplina a fiscalização dos estabelecimentos médicos, mas antes eu preciso contextualizar para que vocês entendam como o Conselho Federal tratou dessa matéria de fiscalização. Primeiro, compreender que o Conselho tem essa função de disciplinar a medicina, regrar, fiscalizar, controlar, em função da lei. E os conselhos regionais têm a atribuição princípio de fiscalizar o exercício da profissão e, por todos os meios, trabalhar pelo bom exercício. E aí eu vou contextualizar também, aproveitando, as atribuições do médico definidas na lei, no ato médico, e é preciso que os médicos estejam atentos, porque está havendo uma profusão de questionamentos a respeito. O Conselho Federal de Medicina está atento tomando providências, mas o médico precisa conhecer o que é que a lei diz. O médico normalmente não se interessa pelos temas de textos legais. O artigo 2º diz que o médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças, a reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências. Está definido aí, quem diagnostica a doença é o médico. São atividades privativas, indicar e executar intervenções cirúrgicas. No parágrafo 3º, indicação e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias e intubação traqueal. Então, aí está bem claro que é o médico quem tem a competência para fazer a aplicação do botox e outros procedimentos que estão sendo invadidos e a gente está tomando as providências. Determinar o prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico, porque o veto foi no diagnóstico nosológico, mas o prognóstico só pode ser feito no diagnóstico nosológico. E quem faz o diagnóstico de doença não faz utilizando outra forma em medicina do que o diagnóstico nosológico, que trata especificamente de doença. A indicação de internação e de altas no serviço de atenção à saúde, a realização de perícias médicas, exames médicos legais, são todos os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicos, genética e biologia molecular, a atestação médica das condições de saúde, doença e possíveis sequelas, ou seja, é só o médico quem dá o diagnóstico de saúde, o atestado de saúde. E é ele também que dá o atestado de doença, porque um inclui e exclui o outro. As atestações de óbito, a coordenação de estratégias de ventilação, execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos, anestesia geral, emissão de laudos, exame endoscópico de imagem. E o diagnóstico nosológico é a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definido como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizado por no mínimo dos seguintes critérios, que tem um agente etiológico reconhecido, um grupo identificado de sinais e sintomas, alterações anatômicas ou psicopatológicas. É assim que a gente formaliza um diagnóstico nosológico e é a previsão legal com a qual estamos lidando. As doenças para efeito desta lei encontram-se referenciadas na versão atualizada da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Então, para formalizar um diagnóstico no Brasil, você usa o CID, o Código Internacional de Doenças. São privativos de médicos, perícias e auditorias, ensino de disciplinas especificamente médicas e coordenação dos cursos de graduação em medicina.
E aqui, na Resolução 2056, nós trouxemos um novo conceito com o qual nós estamos lidando para construir os critérios de fiscalização. Nós não estamos falando mais de instituição, mas do ambiente médico. E definimos como ambiente médico aquele no qual se exige a presença de médico para a definição de diagnósticos, terapêutica e estratégias de reabilitação, alcançando também aqueles onde se executam os ditos procedimentos diagnósticos, terapêuticos e reabilitação, com ou sem a permanência do paciente nas dependências do serviço, bem como a execução das perícias, que pela lei, perícia médica privativa de médico. Para que a gente analise esse ambiente, nós usamos 3 critérios. O primeiro critério é o ambiente físico de edificação adequado, que está relacionado com a RDC 50 da Anvisa, que está sofrendo agora um processo de revisão. Que essa instituição, ao se habilitar para o exercício da medicina, ela tenha, de acordo com o perfil que ela pretende oferecer, equipamentos e insumos para a propedêutica, aplicação de terapêutica, de procedimentos reabilitadores e de métodos investigativos e diagnósticos. E esse terceiro ponto, esses 2 primeiros eram consagrados. O terceiro entrou nessa resolução que diz o seguinte: quando o médico intervir que gerar alguma forma de complicação, ele precisa ter a infraestrutura para tratar complicações decorrentes das intervenções quando da realização dos procedimentos. E com isso, nós classificamos os estabelecimentos em 4 níveis. Onde você não executa procedimentos, só tem infraestrutura na clínica. O segundo, quando você faz algum procedimento como eletrocardiograma, você tem que ter o eletrocardiógrafo, ele vai fiscalizar. O terceiro, quando você faz intervenções sem sedação e sem anestesia. O quarto, com sedação e anestesia. Então, cada um deles tem um perfil, os equipamentos todos discriminados nessa resolução 2056. Agora mesmo, nós estamos finalizando o roteiro de hospitais, de institutos médico-legais, serviços de somado de conservação, SVO. É um conjunto imenso e é um trabalho muito grande que a gente está tendo. Faz 3 anos que a gente está tentando finalizar essa segunda parte, porque a primeira foi ambulatorial, dos consultórios, centro de saúde, ambulatórios, posto de saúde da família, etc. É importante que os médicos entendam que a direção técnica médica, por lei, ela deve ser exercida por médico, são exigências do decreto-lei, e esse diretor, nós definimos agora, em resolução que vai ser publicada, acredito que agora em setembro, qual o papel desse diretor, todos os itens que ele precisa saber, que é da responsabilidade dele para garantir o bom funcionamento da instituição, tanto quanto tem responsabilidade o corpo clínico e o diretor clínico pela garantia da qualidade da assistência. Isso está lá na resolução 2056. E aqui nós entramos numa vertente que naturalmente vai interessar ao nosso fórum. Nós tratamos da questão da internação do paciente, primeiro dizendo que a internação em serviço de assistência médica deve ocorrer mediante a nota de internação circunstanciada que expõe a sua motivação. Nenhuma internação pode estar sem uma fundamentação, mesmo porque é tipificado como crime se você interna alguém sem necessidade. Isso é crime. Então, toda internação tem que ter uma motivação explícita para tal. No parágrafo único, toda anamnese deverá obedecer o estabelecido nestas normas, na resolução 832, e diz mais: é vedado ao médico delegar outro profissional ato privativo de médico, mesmo quando integrante da equipe multidisciplinar. É muito importante que os médicos compreendam que o seu ato profissional ele é indelegável. O compartilhamento se dá numa série de ações, mas o ato de diagnosticar e prescrever em medicina é privativo do médico, conforme a lei. Os médicos atuando em quaisquer estabelecimento do serviço de assistência são responsáveis pela indicação, aplicação e continuidade dos programas terapêuticos e reabilitadores em seu âmbito de competência. Por quê? Porque tem competências que não são dele. A competência do psicólogo
está assegurada em sua lei e é dele a responsabilidade pela condução da assistência psicológica. Muito bem. Da resolução 2056 e 2057, que trata especificamente da psiquiatria, e que pode eventualmente ser aplicada contextualizando para justificar a internação de uma pessoa idosa com problemas comportamentais, nós dizemos que justifica a internação quando o médico identifica incapacidade grave de autocuidado, riscos de vida ou prejuízos graves à saúde, riscos de autoagressão e de heteroagressão, risco de prejuízo moral, patrimonial, risco de agressão à ordem pública. E estendemos essa questão para a situação das dependências químicas, que hoje é uma epidemia no Brasil. No artigo 24, nós dizemos que o médico, atuando em quaisquer estabelecimentos do serviço de assistência médica, são responsáveis pela indicação, aplicação e oportunidade dos programas terapêuticos no âmbito de sua competência e é de competência exclusiva do médico a prescrição de admissões e altas de pacientes sob sua responsabilidade, sendo terminantemente vetada a admissão ou alta multiprofissional, porque é um ato indelegável e a resposta pela lesão é exclusivamente do médico. Vocês entendam? E quando a lei estabeleceu que você é quem indica e concede a alta, o que você pode discutir são critérios e avaliar com toda a equipe multidisciplinar alguns aspectos relacionados à pertinência ou não, mas a decisão de dar a alta ou não é solitária, é do médico. Havendo indicação clínica de autorizar a saída temporária de pacientes de estabelecimentos de saúde para observação evolutiva ou de adaptação em família, esta deve ser concedida exclusivamente pelo médico, porque funciona como uma alta temporária. Isso está lá no artigo, no parágrafo 2º do artigo anterior. No artigo 28, o tratamento dado a pacientes de serviços de estabelecimentos de internação médica deve ser regular, contínuo e abrangente, incluindo fornecimento de alimentação, medicamentos e de higiene, quando se tratar do estabelecimento médico, naturalmente. Né? Serviços geriátricos de cuidados paliativos e psiquiátricos devem garantir o acesso dos pacientes aos recursos médicos, clínicos e cirúrgicos, sem fizer necessário no custo do tratamento. Se for um estabelecimento médico, a obrigação é que o provimento das necessidades seja abrangente a ponto de garantir as transferências e a assistência clínica em hospitais que tenham a capacidade de resolver aquela demanda, infecção, por exemplo. Nos termos dessa norma, são considerados serviços de assistência médicos, não são considerados. Então aqui entra uma questão que foi colocada agora pela professora. Nós não consideramos serviços de assistência médica os serviços residenciais, sociais e de reabilitação que não tenham finalidade médica, tais como centros de convivência, moradias supervisionadas, asilos, comunidades terapêuticas não médicas, as acolhedoras e similares. Então, as instituições de longa permanência para o Conselho Federal de Medicina não são consideradas instituições de estabelecimentos médicos. Né? Então, vamos lá. Nesses estabelecimentos, não devem ocorrer prescrições médicas, vocês vão ver como está escrito, sendo terminantemente vedada internações involuntárias e compulsórias em função de transtornos psiquiátricos, entre os quais a dependência química, ou de patologias que requeiram atenção médica presencial e constante. As instituições, aí vem a excludente, as instituições de assistência aos idosos com características asilares organizarão seu departamento de prescrições médicas de acordo com as normas específicas para o consultório de geriatria, que é o consultório da clínica médica, sendo permitida a prescrição de medicamentos para as rotinas geriátricas e vetada as prescrições que exigem infraestrutura hospitalar para a sua administração. A única excludente que a gente adotou no critério de fiscalização foi que ao médico compete cobrar uma infraestrutura mínima para que ele faça a propedêutica para fazer os diagnósticos, fazer o exame físico, fazer a anamnese e registrar tudo isso em prontuário. Por quê? Porque do ato dele decorre uma responsabilidade. E a gente tem o entendimento
de que não é fácil estar deslocando pessoas idosas de um lugar para outro para receber uma prescrição. Isso fica lá para as comunidades terapêuticas não médicas que estavam fazendo prescrições e administrando de rotina medicamentos que põem em risco a segurança dessas pessoas, dos pacientes internados nas comunidades terapêuticas. Aqui não, aqui é diferente e a gente tem um entendimento correto de que ela precisa, se vai prestar assistência médica, ter um consultório de clínica médica para atender as necessidades assistenciais. E a outra coisa, nós estamos dizendo que é admissível a contenção física de pacientes à semelhança da contenção efetuada em leitos de UTIs, dos serviços que prestam assistência geriátrica, cuidados paliativos e psiquiátricos, desde que prescrito por médico, registrado em prontuário e quando for o meio mais adequado para prevenir dano imediato e iminente ao próprio paciente ou a terceiros. O paciente que estiver contido deve permanecer sob cuidado e supervisão imediata e regular de membro da equipe, não devendo a contenção se prolongar além do período necessário ao seu propósito. Quando da contenção física, o representante legal, a família do paciente deve ser informado tão logo que possível. Então, nada disso é para feito com subterfúgio. É uma prescrição médica com uma supervisão intensível para que não ocorram danos ou lesões à pessoa que está contida e o familiar precisa ser informado dessa contenção. E mais, qualquer tratamento administrado ao paciente deve ser justificado pela observação clínica registrada no prontuário, o qual deve ser organizado de modo a ter fácil leitura, ser compreendido, eu não coloquei aí, ser compreendido por quem não é médico, estar acessível às auditorias de controle, quer sejam médicas, quer não sejam médicas, porque existem auditorias principalmente nesses ambientes, com as características asilares, que não são médicas. Então, é necessário que a gente saiba que as nossas prescrições precisam ter uma clareza e uma fundamentação para que aconteça. As evoluções e prescrições de rotina devem ser feitas pelo médico assistente pelo menos uma vez ao dia, isso nos estabelecimentos médicos. Nos estabelecimentos geriátricos, psiquiátricos de cuidados paliativos, se for uma instituição médica, vacilar, não. Quando se tratar de pacientes agudos, em observação clínica, as evoluções e prescrições devem ser diárias. Nesses mesmos estabelecimentos, tratando-se de pacientes estabilizados, deve ser de no mínimo 3 vezes por semana, porque são pacientes que vão permanecer muito tempo e estão estabilizados, você não precisa fazer prescrição diária. Isso não funciona para a instituição asilar. Estou falando de uma enfermaria de geriatria no hospital geral. Não é? A gente não trata o estabelecimento que está sendo alvo desse fórum como um estabelecimento médico. Lá, o máximo que a gente admite é um consultório, os cuidados estão na ótica da assistência social propriamente dita. E o prontuário tem que contemplar essa ordem para que a gente fiscalize tudo que o médico escreveu. A anamnese é fundamental e é obrigatória nos ambientes médicos. Ela ela foi montada racionalmente, dentro do que a gente aprende na semiologia, e ela tem a finalidade de permitir que, ao invés de contextualizar uma doença, a gente contextualize a doença na vida daquela pessoa. Então, a gente está mudando o paradigma com essa resolução de tirar aquela questão dos diagnósticos feitos dentro de protocolos e diretrizes, porque ele afunila para os aspectos apenas do adoecimento, alguma relação com a vida do indivíduo, para contextualizar essa doença na história do indivíduo. Então, se vocês pegarem a resolução para ler, vocês vão ver que a gente cuida da história familiar, da história pessoal com antecedentes, da avaliação
que uma revisão dos sistemas antes do exame físico, aquele interrogatório que a gente faz, como é que está, se está sentindo o cheiro, se está enxergando bem, para que oriente mais adiante a realização do exame físico com consequência. Então, nós temos também, e é importante que os senhores saibam, um roteiro específico para perícias administrativas, que muitas vezes são chamadas para avaliar os idosos. Nós temos um roteiro e ele deve ser obedecido. Agora, depois da resolução, esse roteiro é obrigatório ser usado pelos médicos quando forem fazer perícia. Ele contempla tudo isso que eu disse antes. O ato pericial privativo do médico, e nós temos uma preocupação com a divulgação dos assuntos médicos. Os consultórios estão aí discriminados. Os estabelecimentos médicos que nós estamos tratando, os ambientes médicos, eles estão descritos no tópico da resolução, mas pode se agregar qualquer outro que tenha um perfil que seja o médico. Inclusive, a gente agora está disciplinando o papel do diretor técnico de planos de saúde, porque é uma relação muito conflituosa entre os planos de saúde e o controle da atividade médica.